a gente vê que para atingir a célula fúngica, sem atingir ou minimamente atingindo a célula humana, é muito mais difícil. Isso deve ficar muito claro, né? Pela similaridade que nós temos com a célula humana e a célula fúngica, né? Quando a gente vê, começamos então a abordar os agentes antifúngicos, nós vemos que os grupos de drogas antifúngicas, ele é muito reduzido se a gente comparar, por exemplo, ao grupo de drogas antibacterianas. Então, o espectro, né, de atividade, ele vai ser mais complicado e o arsenal de célula antifúngica, né, o conjunto de células que a gente tem para combater os fungos, ele é muito mais limitado, né? Isso tem uma importância muito grande, porque como os fungos com maior potencial de patogenicidade e aqueles que nós vimos ontem, que são micro-organismos tipicamente ambientais, mas que têm tido uma capacidade de adaptação ao organismo humano fantástica, se a gente queimar, né, se a gente utilizar de forma irresponsável ou equivocadamente as drogas antifúngicas que a gente tem no mercado, a gente vai sofrer consequências muito sérias, né? Porque nós já estamos vendo no cenário internacional, e aqui no Brasil não é diferente, nós já estamos vendo a emergência de cepas ou amostras fúngicas resistentes às drogas e aos grupos de drogas que nós temos no momento, né? Então, nós levamos aí algum tempo para criar novas drogas ou alterar de modo a permanecer o mecanismo de ação da droga, mas mudando os radicais para tentar driblar mecanismos de resistência, mas o arsenal antifúngico, ele é bastante reduzido, né? Então, vamos ver quais são os principais grupos. Nós temos os polienos, é um grupo de drogas, né, chamado assim genericamente de polienos, que inclui a anfotericina B, o seu mais importante representante, né? Inclui a anfotericina B, a nistatina, por exemplo, que é muito utilizada para tratamento de lesões fúngicas uso tópico, né, bem localizadas. A nistatina, ela faz parte da composição de vários cremes e pomadas, né? E a anfotericina B é uma droga que é utilizada de uma forma muito mais agressiva. Normalmente, o paciente tem que estar sob internação, porque é uma droga extremamente tóxica, né? Então, é uma droga nefrotóxica, hepatotóxica, e as funções têm que ser monitoradas com uma frequência muito grande, né? Para se evitar um dano maior para o paciente. Nós vamos ver que tanto os polienos quanto os derivados azol, que são os dois grandes grupos de drogas, a partir dos quais outros semissintéticos têm sido colocados no mercado e testados, eles têm um mecanismo de ação voltado para a mesma molécula, que é o plasma-lema. Né? Então, nós temos a membrana citoplasmática fúngica, também chamada de plasma-lema, onde nesta membrana nós temos um componente diferente do componente das células humanas. As células humanas têm o colesterol, né, como o esteroide componente de membrana, do nosso sistema de membrana, e os fungos têm o ergosterol. Então, essa molécula de ergosterol, ela vai ser o grande alvo dos grupos de drogas principais utilizados no mercado para o combate às infecções fúngicas. Lembrando que o ergosterol fica, então, na membrana citoplasmática. E nós podemos ter duas formas de combate aos fungos utilizando como alvo a molécula do ergosterol.
No caso dos polienos, né, que a gente estava falando da anfotericina B, da nistatina, são drogas que agem se ligando diretamente à molécula de ergosterol. Com isso, nós vamos ter uma alteração de permeabilidade da membrana citoplasmática que leva a célula à lise, né? No caso dos derivados azol, como fluconazol, itraconazol, né? Todos os derivados azol, nós temos aí gerações de medicamentos diferentes, tentando driblar mecanismos de resistência, mas a base biológica de ação é a mesma. Nós vamos impedir a síntese do ergosterol no citoplasma da célula fúngica. Então, nós temos basicamente dois mecanismos de ação um pouquinho diferentes, né? Os polienos se ligam diretamente à molécula de ergosterol já formada e colocada na membrana, e os derivados azol vão agir no citoplasma, competindo com enzimas que estão relacionadas ao processo de síntese do ergosterol, né? No final das contas, o efeito é basicamente o mesmo, né? Então, a membrana celular fica desordenada e vai levar a célula à lise. Então, observem bem que os dois principais grupos de drogas antifúngicas, eles vão atuar na mesma molécula. Isso para vocês verem a importância do entendimento de que o arsenal antifúngico é extremamente reduzido. Né? Nós temos outras drogas aqui, já algumas em testes, outras já sendo utilizadas no mercado, boa parte delas é bastante controlada, como a gente vai ver, né, o uso bastante controlado, mas que não tem uma ação tão ampla como esses dois grupos que atacam o ergosterol. Tá? Nós temos as polioxinas, que são drogas que visam atuar na parede celular fúngica, inibindo a síntese de quitina, né? Se ela inibe a síntese da enzima quitina sintetase, nós vamos bloquear a síntese de quitina, que é um dos principais componentes da parede celular fúngica. O grande problema dessas drogas é que nós não temos uma ação boa nessas drogas, tanto para fungos unicelulares quanto filamentosos. Então, o espectro de ação delas é muito restrito, e principalmente para fungos com potencial de patogenicidade maior, essas drogas, infelizmente, não têm um mecanismo de ação bacana. Né? Novos estudos estão sendo feitos, né, sempre com o objetivo de buscar um grupo de drogas que respeite melhor o princípio da toxicidade seletiva. Né? Se nós conseguirmos ampliar o espectro de ação dessas polioxinas, nós vamos ter aí uma chance real, né, de respeito ao princípio da toxicidade seletiva, uma vez que a célula humana não tem parede celular. Né? Mas, por enquanto, o mecanismo é restrito, né, porque a ação não é boa, não é ampla para boa parte dos fungos patogênicos. Então, nós temos a seguir o mecanismo de ação dos polienos. Observem que é uma representação esquemática, né? A célula de cima, com o contorno vermelhinho, né, representa uma célula leveduriforme. Então, são fungos unicelulares. E a célula de baixo, né, como se fosse um prolongamento de uma hifa, lembrando os fungos multicelulares ou pluricelulares, que são os fungos filamentosos, né. Os polienos, como nós falamos, ligam-se diretamente à molécula de ergosterol, né, e promove uma série de efeitos de formação de poros na membrana citoplasmática fúngica, e com isso nós vamos ter o extravasamento de moléculas com consequente lise celular, né? Então, os polienos, nós temos aí uma ação bem bacana
tanto para fungos leveduriformes, quanto para fungos filamentosos, né? Isso é bastante interessante. Nós temos no mercado, mais recentemente lançadas, né, algumas drogas semissintéticas, como as alilaminas, né? No mercado a gente encontra com o nome de terbinafina e raftifina, que são drogas antifúngicas que têm um mecanismo de ação parecido com os polienos, no entanto, eles vão competir com enzimas diferentes, né, para a ligação do ergosterol, né? Então, a gente tem aí já drogas mais recentes, né, mais novas no mercado, mas com uma restrição de que normalmente eles têm um mecanismo de ação bem legal para fungos causadores de micoses superficiais. Né? Então, as drogas novas que eu vou comentar aqui com vocês, elas têm essa limitação de espectro de atividade, né? E a maioria delas, infelizmente, não são atuantes sobre a maioria dos fungos com potencial de patogenicidade maior para humanos, né? Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, os fungos causadores de paracoccidioidomicose, por exemplo, né? A seguir, nós temos o mecanismo de ação, também representado de forma esquemática, né, dos derivados azol. Nós temos aqui à direita da figura, né, uma série de nomes que a gente pode encontrar no mercado, né, como cetoconazol, miconazol, clotrimazol, né, itraconazol, fluconazol, que são drogas que, essas primeiras que eu falei, são drogas de primeira geração, e depois nós temos as drogas de segunda geração, que mantêm o mecanismo de ação, mas a gente tem uma alteração das moléculas para tentar driblar mecanismos de resistência que os fungos já estão elaborando, né? Principalmente a alteração do alvo, competição por enzimas, né? Como nós temos nos derivados azólicos, o principal mecanismo de ação é impedir a síntese do ergosterol no citoplasma da célula fúngica, nós temos então um mecanismo baseado na competição com enzimas que vão ser extremamente importantes, né, na sequência de formação do ergosterol, né? Então, agindo principalmente no precursor, que é o lanosterol, que vai ser transformado em ergosterol. Então, nós temos aí competição enzimática. Mecanismo de resistência que os micro-organismos têm feito, né, é aumentar, induzir o aumento da formação das enzimas que são impedidas ou inibidas, né, por ação de competição dos derivados azólicos. E com isso, os micro-organismos já vêm se apresentando aí com um bom potencial de resistência, alguns deles, né. Então, nós temos aí uma ação, de um modo geral, uma ação muito boa, tanto para fungos leveduriformes, quanto para fungos pluricelulares, né. A partir do momento que a síntese de ergosterol é inibida, nós temos então uma membrana citoplasmática, uma membrana celular bastante danificada, né? E com isso nós vamos ter uma séria alteração de permeabilidade nessa membrana com extravasamento de conteúdos celulares. Então, apesar de serem feitas de formas diferentes, né, nós temos um alvo único de ação para os dois principais grupos de drogas antifúngicas, né. Quando os micro-organismos, principalmente causadores de micoses mais severas, são intolerantes à anfotericina B, porque, como eu já disse no início da aula, a anfotericina B, ela é muito eficaz, né, tanto para fungos leveduriformes quanto fungos filamentosos, mas ela tem um problema seríssimo, que é a alta toxicidade que ela apresenta,
né? Então, alguns organismos não suportam, não toleram a presença da anfotericina. Então, é impossível tratar a doença se o organismo humano não tolera a anfotericina B. E alguns derivados azólicos, como eu já comentei, nós temos aí um problema seríssimo de resistência, né? Estão emergindo cepas aí no mundo todo resistentes à ação dos derivados azólicos, através desse mecanismo que nós comentamos, que é a competição, aumentar, né, a produção de enzimas pelas quais os medicamentos vão atuar, né? Nós temos com isso sendo criados no mercado, já estão disponíveis, né, já são utilizados há algum tempo, drogas semissintéticas como as equinocandinas, as capofuginas, que são drogas que têm um mecanismo, né, de ação parecido com aqueles inibidores de síntese de parede celular. Eles vão impedir, ao invés, né, como nós já vimos, impedir a síntese de quitina, nós temos drogas inibindo a síntese de glucanas. Nós temos aqueles açúcares que, junto com a quitina, compõem a parede celular fúngica, né? Então, basicamente, quitina, glucanas e mananas, né, que são açúcares que compõem a parede celular, e peptídeos diversos, grupos específicos, né, característicos de cada grupo fúngico. Então, nós temos aí medicamentos que tentam impedir a síntese de glucanas, interferindo também no equilíbrio osmótico. Uma vez que você danifica a parede celular, você tem danos osmóticos severos, né, e a célula acaba arrebentando, né. Seguindo, nós temos alguns outros medicamentos que eu coloquei aí, né, que já são bem conhecidos, mecanismos de ação, como a fluocitosina, por exemplo, que age a nível de DNA. Então, ela vai direto no componente genético, né, da célula fúngica, ela age no núcleo, no DNA fúngico, e tem uma ação bem razoável, tanto para células leveduriformes, quanto para fungos filamentosos, né? Então, nós temos aí uma ação interessante para fungos. No entanto, esse espectro de ação, embora ela seja bem bacana, tanto para fungos leveduriformes quanto filamentosos, os principais fungos patogênicos, eles não respondem bem à ação da fluocitosina. Então, a gente observa no mercado a possibilidade de fazer uma ação sinergística da fluocitosina com a anfotericina B. Então, dessa forma, a gente tem uma associação de drogas, uma age a nível de membrana celular, né, lá diretamente na molécula de ergosterol, e o outro age diretamente na síntese, né, atrapalhando a replicação do material genético, né. Com isso, a gente tem uma potencialização da anfotericina B e a possibilidade de trabalhar com doses menores da anfotericina B. Com isso, a gente reduz um pouquinho a questão da toxicidade da anfotericina B, né? É um dos principais problemas de tratamento de infecções fúngicas, principalmente para doenças fúngicas graves, sistêmicas, né? Nós vamos ver que é a toxicidade da anfotericina B. Então, o paciente não morre da micose, mas morre do tratamento, né? Então, tudo que a gente está conseguindo fazer para minimizar essa toxicidade, a gente tem feito, começou de forma empírica e hoje isso é preconizado e utilizado nos hospitais. Essa atuação simultânea, né, de anfotericina B e fluocitosina. A observação válida aqui é que normalmente o tratamento desses pacientes tem que ser feito no hospital. Então, o paciente é internado, né, e para ser monitorado, principalmente as suas funções, né, hepáticas e renais, para que a gente consiga monitorar essa questão da toxicidade da anfotericina B, né. Tem trazido bons resultados, como também tem trazido bons resultados
a mistura, né, ou a utilização de mais de uma droga derivados azol. Então, a gente, ao invés de utilizar só o itraconazol, por exemplo, a gente utiliza o itraconazol associado com outro derivado azol, né? E isso faz com que eles atuem em enzimas diferentes, né? E fazem com que nós tenhamos aí um potencial de sinergismo, né? Um potencializando a ação do outro. Então, é uma possibilidade que já vem sendo utilizada na prática, principalmente para doenças fúngicas mais graves, né? Um outro mecanismo de ação que vem sendo estudado, mas já há algum tempo, mas infelizmente a gente não tem conseguido ampliar o espectro de ação dessas drogas, são as griseofulvinas. As griseofulvinas são drogas que atuam desfazendo o fuso mitótico e, portanto, atrapalhando ou impedindo a replicação do DNA fúngico, né? No entanto, nós temos uma limitação muito séria, porque a griseofulvina, muito utilizada em cremes e pomadas, que são receitados, né, prescritos para tratamento de micoses superficiais, né, nós temos essa limitação, porque a ação dela é para alguns fungos filamentosos. Então, as micoses mais superficiais, como a gente vai ver nas aulas seguintes, são causadas por fungos essencialmente filamentosos, aqueles fungos pluricelulares, bolores, né, que tem aquela quantidade enorme de hifas, né. Então, a gente vai ver em aulas posteriores, né, a gente vai ver que esses fungos, chamados também de dermatófitos, né, causadores de micoses superficiais, são os principais alvos das griseofulvinas. Então, quando o tratamento ele é tópico, né, ele é sobre a lesão, né, sem circulação sistêmica da droga, a griseofulvina, quando é um dermatófito, o causador da lesão superficial, ela tem tido uma ótima ação, né, e com isso a gente poupa a utilização de drogas mais pesadas, né, e mais tóxicas, né. Bom, a micologia do século XXI, ela tem exigido algumas coisas extremamente importantes, né? Uma delas, nós estamos comentando aqui, é a busca incessante, incansável, de novos grupos de drogas antifúngicas, exatamente porque o arsenal é reduzido. Então, nós temos aí poucas drogas a serem utilizadas para o combate de doenças infecciosas de etiologia fúngica, né? E algumas dessas drogas, como eu comentei aqui durante a aula, são drogas que têm um espectro de ação reduzido. Então, obviamente, o desenvolvimento de novas drogas antifúngicas, a descoberta de novas drogas antifúngicas, ela é um desafio enorme para o século XXI. Nós já estamos em pleno 2020, né? Com isso, a gente conta com desenvolvimento tecnológico, tanto para cultivo de fungos, porque se a gente não cultivar o micro-organismo, a gente não consegue estudá-lo da melhor forma possível, né? Então, ampliando aí os conhecimentos sobre esses micro-organismos, para que a gente possa ter chances reais de desenvolvimento de novas propostas terapêuticas, né? O aumento da expectativa de vida da população mundial tem sido um grande avanço da ciência, mas também tem trazido algumas questões preocupantes, né? O indivíduo idoso é um indivíduo que imunologicamente ele reage de uma forma diferente. E como fungos são organismos por excelência oportunistas, então a gente vê aí esse aumento da expectativa de vida, com consequente aumento da população idosa, uma questão preocupante no que diz respeito às infecções fúngicas, né? O aumento das doenças crônicas,
como câncer, por exemplo, diabetes, né? São doenças crônicas que alteram a fisiologia do organismo humano e o sistema imunológico. Então, a gente tem aí o aumento dessa população, é a doença do século XXI, né? O diabetes é uma das, em relação à alteração da fisiologia, né? Então, a gente tem uma preocupação a mais com essas populações alvo de infecções oportunistas, né? E reféns de um arsenal terapêutico tão reduzido como a gente comentou aqui no início da aula, né? Bom, as técnicas de diagnóstico, a gente vai ver na próxima semana, nós temos aí principalmente a observação da morfologia e da fisiologia, para alguns casos, né, como principais armas para o diagnóstico etiológico fúngico, né. Eu gostaria de chamar a atenção que a importância que se dá hoje ao diagnóstico etiológico fúngico é enorme. Há alguns anos atrás, até 10 anos atrás, mais ou menos, bastava para a medicina, né, bastava saber se o agente etiológico era fungo ou não, porque tratava-se tudo da mesma forma, era um pacote, né, então não havia ainda o desenvolvimento de protocolos mais refinados, né, que preconizam tratamentos diferenciados para fungos diferentes. Então, bastava saber, é micose, então o tratamento é esse. A gente observou que ao longo dos anos, fazendo dessa forma, não só foi incitado, né, um aumento da possibilidade de mecanismos de resistência aparecerem, como eles realmente apareceram, né, e hoje a gente tem nisso uma preocupação muito grande, né, mas também trazer um impacto menor na saúde do paciente, já que várias drogas antifúngicas são extremamente tóxicas, né? E também a gente tem a possibilidade de, fazendo um tratamento mais racional, a gente minimizar não só a toxicidade, como também não induzir ou não promover, né, a incitação aí de mecanismos de resistência. É interessante a gente observar que, como o arsenal antifúngico é muito reduzido, uma das coisas que a gente insiste no diagnóstico etiológico é porque, dependendo do tipo de fungo que for diagnosticado e da forma como ele esteja agredindo o organismo humano, né, nós temos aí infecções mais superficiais, infecções mais sistêmicas, mais graves, né? A gente pode até propor a mesma droga com o mesmo mecanismo de ação, porém, de uma forma de administração diferente. Por exemplo, se nós tivermos infecções superficiais, pode ser o fungo que for, né? Mas, se nós tivermos infecções bem localizadas e mais superficiais, a gente pode tentar fazer uma atuação com drogas, uso tópico, local, à base de cremes, de pomadas, evitando a circulação sistêmica dessa droga. A partir do momento que as infecções se tornam mais profundas e sistêmicas, como infecções pulmonares, infecções ósseas, intestinais, né? Aí, então, a gente tem obrigatoriamente que fazer uso de uma forma de administração da droga mais agressiva, através do uso oral de drogas, né, de medicamentos, ou através, o paciente estando internado, né, fazer o uso da anfotericina B. Então, a gente tem, o arsenal é pequeno, mas a gente já descobriu que se a gente manipular esse arsenal antifúngico de uma forma mais equilibrada e racional, a gente consegue resultados melhores, tanto no tratamento das doenças, como na diminuição da toxicidade dessas drogas, tá? Isso é extremamente importante. Profissional da saúde tem que conhecer fungo, tem que imaginar que, é claro que a gente vai pela clínica, a gente vai pela anamnese, a gente vai pela epidemiologia, mas a partir do momento que propostas de diagnóstico foram esgotadas, né, a gente começa da mais provável e vai caminhando.
as propostas de diagnóstico mais prováveis se esgotaram, a gente tem que pensar que algumas doenças podem ter etiologia fúngica. Exemplo clássico são as doenças respiratórias. Então, infecções pulmonares. Não deu certo, né? O diagnóstico não está acusando a presença de bactérias. Vamos pensar na possibilidade de fungo. Daí a importância imensa da conversa com o paciente, né, do conhecimento, busca por dados epidemiológicos, né, que tipo de profissão tem aquela pessoa, ela está em constante contato com locais, né, ou mesmo materiais que tenham a presença de fungos, né, como aves. Nós vamos ver que as aves são grandes reservatórios de uma variedade enorme de fungos, né, terra, vegetais. Então, nós temos que ter um bom conhecimento para a gente saber analisar, tanto a anamnese, né, o que o paciente vai nos contar, como a questão ligada à epidemiologia. Então, a gente tem que pensar na possibilidade de doenças graves serem causadas por fungos, né? Com isso, a gente agiliza o diagnóstico, né? Faz um diagnóstico mais precoce, porque uma das grandes complicações que eu vejo em hospitais são doenças fúngicas graves que se tornam sistêmicas, né, por atraso no diagnóstico. Então, eu já peguei casos, a gente vai comentar aqui, né, alguns casos clínicos nas aulas de doenças fúngicas, que a gente teve o paciente sendo tratado por pneumonias atípicas durante meses, e o paciente não melhora, não evolui, né? A sorte, muitas vezes, é que como as doenças fúngicas têm uma evolução mais lenta, o tempo de geração de fungo ele é maior, né, do que se a gente comparar com bactérias, por exemplo. Então, bactéria, tempo de geração, média 20 minutos, né? Para fungo, são horas, às vezes dias, dependendo do fungo. Então, essas doenças têm uma evolução um pouco mais lenta, né? E aí, nós ganhamos tempo, mas mesmo assim, diagnósticos dados tardiamente vão complicar muito a saúde do paciente, né? E diminui a chance da gente ter um bom sucesso terapêutico, né? Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da nossa população, né? Nós estamos dentro de uma pandemia, onde nós estamos recolhidos, né, às nossas casas, e nós estamos certamente nos alimentando melhor, né? Diminuímos, não posso dizer que paramos ou que eliminamos aquela alimentação rápida em fast foods, onde a gente tem uma ingestão absurda de gordura e de carboidratos, né, que alteram toda a composição de uma microbiota, que é linha primeira de defesa nossa, né? Então, melhorar a qualidade de vida significa, né, passa por alteração de hábitos, é uma questão cultural. Então, melhorar a alimentação, diminuir a correria, né, o estresse, né, aumentar atividades físicas, são propostas que estão relacionadas à saúde como um todo. Agora, quando a gente fala de organismos oportunistas, como são os fungos, a gente fica muito claro para a gente que o que a gente puder melhorar a nossa imunidade, nós estaremos favorecendo imensamente, né, a qualidade de vida e, consequentemente, diminuindo a chance, a oportunidade que nós oferecemos a esses micro-organismos de, entrando em contato com o nosso organismo, conseguir se instalar e colonizar, né, e com isso provocar doenças, né? Nós temos aí uma máxima na micologia, que é uma área livre de micoses, não é uma área livre de fungos, mas sim de micologistas, ou de pessoas que estejam com um olhar atento à possibilidade de doenças graves serem relacionadas a fungos. E com isso, pedir exames laboratoriais para detectar a presença de fungo, porque existe uma responsabilidade muito grande do médico na hora de pedir o exame. O material biológico bem coletado, ele vai para o laboratório e o laboratório vai fazer aquilo que o médico pediu. Então, se ele pede uma cultura em antibiograma,
todo o diagnóstico vai estar sendo levado para a bacteriologia. Se ele pede a pesquisas de fungo com cultura, aí a coisa muda de figura. Então, as técnicas são diferentes, os métodos são diferentes, e a gente precisa estar atento à possibilidade de doenças graves também serem relacionadas ou estarem relacionadas a fungos, né? E com isso a gente conta com a participação e a colaboração da área médica, né? É a que mais interfere. Lembrando sempre que para coletar os materiais biológicos, né, existe uma equipe multidisciplinar, porque a gente tem que ter em mente, em relação à coleta do material biológico, exatamente o que nós vimos para a bacteriologia, né? Então, a escolha do material biológico vai ser levado para diagnóstico, ele tem que ser muito bem recomendado, muito bem feito e muito bem analisado, né? A partir do momento que nós conseguimos fazer um diagnóstico etiológico, nós então vamos escolher a melhor conduta terapêutica a ser realizada. Nós precisamos saber se a lesão é localizada, se ela é profunda, se ela é sistêmica, né? Nós precisamos saber o estado geral do paciente, ele aguenta um tratamento com a anfotericina B, no caso de doença grave, né? Uma paracoccidioidomicose, por exemplo, uma histoplasmose, uma criptococose, né? Ou a gente tem que buscar associações de drogas. Então, eu gostaria muito que vocês, ao estudarem esse capítulo de drogas antifúngicas, com essas drogas clássicas que nós vimos aqui, e com as drogas que estão sendo utilizadas no ambiente hospitalar, algumas delas já liberadas para comporem, né, a formulação de cremes e pomadas, né, como a caspofungina, as equinocandinas, né, as alilaminas, que são drogas semissintéticas que estão no mercado e, conforme eu mencionei anteriormente, vêm ajudar a compor esse arsenal tão limitado de drogas antifúngicas. Fiquem atentos à questão do ergosterol, a importância que tem, o mecanismo de ação fotericina B e estatina e dos derivados da azol, que são mecanismos de resistência, mecanismos de ação diferentes, mas que têm o mesmo alvo. Olha como isso é limitado, né? E as outras propostas que a gente colocou aqui, com todas as suas limitações. Então, o difícil, a gente vai ver no final das contas, né, quando falarmos de drogas antifúngicas, é que as melhores drogas que têm um efeito super bacana no laboratório, né, com um espectro de ação bastante amplo, atingindo tanto fungos leveduriformes quanto pluricelulares ou filamentosos, são as drogas que têm um alto índice de toxicidade. E vocês vão precisar de uma expertise, né, uma boa formação, para tomada de decisões rápidas, né, avaliando qual a melhor forma de utilizar aquelas drogas, ok? Então, em relação às drogas antifúngicas, é isso que nós temos para discutir, né? Infelizmente, a gente não pode aprofundar muito, porque a gente ainda não teve a farmacologia, né? Mas à medida que o curso for se desenvolvendo, vocês vão ampliando ainda mais esses conhecimentos sobre drogas antifúngicas. O principal, aquilo mais importante, nós colocamos e comentamos aqui. Ok? Muito obrigada e espero que esse material sirva, né, como material de suporte bacana para os estudos. Qualquer dúvida, estou inteira à disposição. Ok? Muito obrigada, um bom dia.